Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Eliseu Williams e estamos aqui para mais um One Talk, podcast do Cara de Leão. Cara de Leão, que é o grupo de jovens aqui da comunidade Aviva. O nosso intuito com esse podcast é ter uma conversa leve, não litúrgica e divertida sobre a nossa leitura da Bíblia mensal. E neste mês de abril, o livro que nós escolhemos foi o livro de Marcos. Então, desde já eu quero pedir para você, deixa o like, se inscreve no canal, clica no sininho para receber a notificação dos próximos episódios e o mais importante, compartilhe com seus amigos e com seus familiares, para que a palavra de Deus seja difundida cada vez mais. E neste momento quero apresentar as nossas convidadas que aqui estão, porque não estamos sozinhos. Pastora Jéssica e Samantha. Olá, meninas. Olá. Prazer Falamos estar juntos, aqui. Eu espero que a nossa conversa seja edificante, produtiva. Os lencinhos já estão escondidos embaixo da mesa para se acontecer qualquer coisa, né? Lencinhos já estão aqui. E eu queria que vocês se apresentassem para o pessoal que está assistindo a gente. Quem começa? Ih, lascou. Eu posso começar? Pode começar. Vai. Eu sou a Samantha, sou membro aqui da comunidade, sou diaconisa, líder do grupo dos diáconos. Sou casada, tenho um filho lindo, Lucas, que é a maior bênção que Deus colocou na minha vida, fruto de uma promessa e de um sonho muito grande. Ultimamente, eu dou aula também aqui na comunidade, uma coisa que eu amo demais crianças. Sou ministra de louvor também, canto. E, como profissão, eu sou enfermeira. Eu falo que a enfermagem em si é uma missão que Deus me deu aqui na Terra. Eu falo assim que é muito mais do que uma profissão, é como se fosse o meu chamado. Então, eu falo que é o meu chamado ministerial e o meu chamado como pessoa na Terra. E eu consigo juntar os dois numa coisa só. Então, acho assim, que eu sou muito privilegiada de Deus ter me escolhido para fazer isso. Então, muito resumindo, essa é a Samantha. Que linda. Prazer, eu sou a Jéssica, pastora auxiliar aqui da comunidade. Sou esposa do Vladimir Melo. Beijo, Vladimir. Mais conhecido como Vlad. Vlad. Sou mãe do Samuel, 13 anos, mãe do Theo, de 3 anos. Atuo hoje na comunidade como líder do Ministério Nós, também auxiliando a Thay. Eu sou mais auxiliar da Thay do que líder, né? A Thay está conduzindo super bem o Ministério de Dança, mas eu sou da dança desde os meus 15 anos de idade, gente. Uau! Desde os 15 anos estou na dança. E hoje a minha profissão é do lar, mas, né, com muitos trabalhos, porque a gente sabe como que é cuidar de casa, né? Do lar dá mais trabalho do que sair pra dá trabalhar. trabalho, mas eu sempre atuei aí como autônoma, né? Tive um período aí como confeiteira, fui muito bem sucedida. Hoje estou mais quietinha, mas é isso. Tá mais de boa. Tô mais de boa, entre aspas, né? Nunca, né? Cuidar do Theo demanda. Demanda. E eu já me apresentei, sou Eliseu, músico aqui da comunidade. Das 8 às 18, eu trabalho no administrativo de uma empresa. E nas horas auxiliares é músico mesmo, até no final de semana. E no final de semana, /host de podcast, tá? Igual tá acontecendo isso daqui. Mas é isso aí, gente. Prazer pra quem não me conhece. Então, vamos lá conversar sobre o livro de Marcos. Livro este que temos uma pastora entre nós. Sim. E ela Quem estudou será? aí, ó. Mas você tá doido. Tanto que quem vai fazer a introdução Orgulho, gente. é ela, não sou eu. Que privilégio, gente. Mas quando eu estava pensando sobre estudar, né, sobre os evangelhos e ler o livro de Marcos, eu tenho uma história com os evangelhos. Eu contei uma vez já e assim, ler para mim, reler novamente o evangelho é lembrar da minha trajetória como cristã. Eu fui uma menina de 14 anos que fui impactada por essa palavra, né? Foi a forma que Deus se revelou a mim. Eu, com 14 anos, só tinha aquele livro, que era Os 4 Evangelhos, né? Não sei se vocês lembram. Era a única coisa que eu tinha na minha casa. E eu comecei a ler
essa palavra. E ler sobre Jesus foi algo assim muito impactante para mim. E eu chorava, e eu via assim o amor que Jesus tinha, né, a trajetória dele, quando ele se entregou para morrer por amor a mim, aquilo assim me impactou muito. Então, ler novamente, reler e lembrar de toda essa trajetória para mim foi muito importante. É um privilégio estar aqui e compartilhar com vocês. E vamos lá, né? Quem é Marcos? Quem foi Marcos? Ele não é um apóstolo. Não. Marcos não é apóstolo. Não foi um discípulo. Ele não foi. Eu já vou começar o erro por mim, porque eu tava assistindo The Chosen, admito. Série muito boa. Pra quem não assistiu, assista. Estávamos eu e a minha linda esposa lá, deitados na cama assistindo The Chosen. E quando Jesus foi chamando, vem, me segue a gente. Mas cadê Marcos? A gente, opa! Rapaz, Não tá aqui. Ele não era um dos 12. A gente cometeu essa gafa, mas tudo bem. Marcos não é. E, na verdade, o nome dele é João, né? O sobrenome dele é Marcos, João Marcos. Ele é filho de Maria. Maria recebia os cristãos na sua casa. Então, ele é primo de Barnabé. E Marcos, ele, na Bíblia, tem alguns relatos de Marcos na primeira viagem missionária de Paulo. Então, ele vai na primeira viagem missionária de Paulo e ele desiste dessa viagem. Não se sabe o porquê, é certo que ele desiste. E na segunda viagem de Paulo, ele se prontifica a ir também, só que Paulo não aceita ele. E aí tem uma desavença, a gente não sabe o porquê, mas tem uma desavença ali entre eles, mas lá na frente a gente vai ver que Paulo fala que Marcos se torna muito útil ao ministério dele. Então, Paulo escreve essa carta, né, esse evangelho, ele escreve com a intenção de levar Jesus Cristo como servo, sofredor, mas que foi vitorioso. Então, a intenção de Marcos aqui é relatar Jesus como um servo. Então, assim, ele quer relatar Jesus para os gentios, para os, né, especificamente os romanos. E quando Marcos escreve, se vocês forem ler, vocês leram, né, gente? E você vê assim que Marcos ele se atenta em alguns termos, né, judaicos. Ele explica alguns termos judaicos. Ele explica que nem Talita Cumi, né? Ele fala o que quer dizer. Então, assim, as festas ali, os rituais, ele explica no texto, né, o porquê. Porque ele está levando essa palavra para um povo que não é judeu, que é o gentio. E era especificamente os romanos, né? E romanos, eles não eram muito filosóficos, né? Eles eram mais atitudes. Então, você vê que Marcos aqui, ele fala muito das atividades de Jesus. Ele mostra os feitos de Jesus, os milagres de Jesus, Jesus andando e fazendo e realizando o tempo todo. Né? Então, essa era a intenção de Marcos. E interessante que na Bíblia também fala que Marcos era muito próximo de Pedro. Então, o que dá a entender que boa parte daquilo que está escrito aqui é pela perspectiva de Pedro. Pedro era, a gente estava até conversando, né? A gente já conversou antes um pouquinho, só para dar uma... Pedro é uma pessoa simples. Então, você vê assim que Marcos não fala, não tem a genealogia de Jesus, não fala de Jesus menino. Então, assim, Não tem a escrita igual tá escrito em Mateus, igual Lucas escreve. É diferente, você vê como é escrita simples. Simples. Então, dá a entender que Marcos tem retira essas informações de Pedro, né? Porque eles eram muito próximos. Tem relatos que falam que que Marcos era filho na fé de Pedro. Então, pela proximidade que eles tinham. Então, basicamente, é esse, né, a introdução do livro. Todo esse contexto. Eu fico imaginando Pedro ensinando Marcos. Porque a gente estava até falando sobre... Se você vai olhar os 12 que andavam com Jesus, antes de Jesus ser crucificado e antes dele ressuscitar, eles eram um. Eram de uma forma. Depois, você vê que eles ficaram... grandes, eles viraram praticamente outras pessoas. O mesmo Pedro que você vê puxando a espada, ferindo soldado, ou que você vê negando a Cristo, é o mesmo que a gente estava até conversando, que prega e 3 mil se convertem. Você olha e você fala, quem é você? O que aconteceu? Né? Nesse meio tempo, o que rolou aí? E você vê assim que aqui nas passagens, né, você vê assim que muitas vezes Jesus fala que os discípulos não compreendiam, né?
tem muitas verdade. partes que fala assim, e eles com o coração endurecido não Duros de entendia. coração, Duros de né? coração. E é o Duros de homem que depois, coração. né, realizou grandes feitos. E ele faz isso muitas vezes. Jesus faz Muitas. isso muitas vezes. É. Eu tava lendo até um trecho, eu não lembro se é quando Jesus apareceu, que ele ainda dá, no livro de Marcos, ainda fala que ele dá uma chamada nos discípulos, mas é só um trechinho bem curto. Eu tava lendo na versão Almeida atualizada século XXI. Então eu fiquei olhando e falei assim, até aqui Jesus tá cobrando o pessoal. Ô, e aí, qual é a de vocês? Até... que tá faltando? Que né? mais que tá faltando Como aqui que pra faz? rolar as coisas aqui? É isso mesmo. Eu fiquei encantada pelo livro de Marcos, assim. Conhecia já, mas eu não tinha parado para estudar. E é engraçado como a gente conhece os livros da Bíblia, muito da aula, muito de escola bíblica, muito de pregações, mas quando a gente para ver, para esmiuçar mesmo, versículo por versículo, capítulo por capítulo, como a palavra do Senhor se renova, né? E ela marca o nosso coração. Uhum. E assim, o livro de Marcos, para mim, é impactante. Porque, como a pastora mesmo falou, são palavras pockets, né? Palavras rápidas e tal. Só que tem um contexto, tem uma riqueza, tem uma profundidade tão grande que você fala assim, uau! E muitas vezes, assim, estudando, eu me via. Sabe quando você fecha os olhos e você se vê na cena? E é muito gostoso isso, né? Porque eu não sei se é essa linguagem de ser mais enxugadinha, então, assim, meio que a gente consegue, né? Meio que... Não tem tanto detalhe, tanto... É. aconteceu isso. Não, é bem mais É curtinho. assim, vai, fez, tal, não sei o que assim. Então, pra mim, maravilhoso. Um dos trechos que eu fiquei... a gente tava até comentando, que antes eu não entendia... Quando eu lia o Antigo Testamento isolado, eu ficava... Cara, eu não tô entendendo nada. Tô viajando. Mas aí, esse ano, na minha leitura anual da Bíblia, eu falei assim, eu vou ler os dois juntos. Falei, eu vou ler os dois juntos. Ok, vamos lá. Então, eu peguei ali 2 planos pra seguir. É engraçado. Chega uma hora que você tá lendo Jesus, outra hora você tá lá com Moisés, mas tudo bem. E tem o trecho que Jesus cura os leprosos e ele fala sobre... Para um deles, ele fala... Vai, volta lá no sacerdote, fala com ele, oferece o que tem para oferecer e você vai ser liberado aí para voltar às suas atividades. E antes, quando eu só tinha lido o Novo Testamento, eu ficava, mas não entendi. Só que quando você vai lá no Antigo Testamento, quando você está lendo ali Êxodo, tal, Levítico, tem o trecho que fala sobre doenças de pele e tem as regrinhas certinho. Se você tá com uma doença e é dessa cor, você tem que fazer isso, você tem que fazer assado. Depois, volta lá no sacerdote, que ele vai ver se tá tudo bem. Aí eu, por causa disso? Tudo aponta, né? maravilhoso, Tudo né? aponta para Jesus. Então, é igual a Samantha maravilhoso. falou. Às vezes a gente lê no automático. Eu vou ler porque eu vou dar aula. Eu vou ler porque eu preciso trazer uma oferta na igreja. Eu preciso ter um texto pronto. Mas quando você lê com mais calma e você fala assim, não, eu vou ler para entender. Você fica, Outra coisa. E as coisas vão assim, se outra desvendando, coisa. parece, assim, vai abrindo nossa visão, né? vai desenrolando que você fala, como assim? É igual o pastor Cláudio, mais conhecido como Claudinho. Beijo, O pastor. presidente. O chefe. pastor, o chefe, The Boss, ele fala que o intérprete da Bíblia é o Espírito Santo. Sim. Então, quantas vezes a gente não tá... você lê o trecho da Bíblia, ok, você leu, tranquilo. E num determinado dia você tá passando por alguma coisa, ou você não entende outra, você fala... Deus, por quê? Eu não tô entendendo. O que tá acontecendo? Tipo, me ajuda, tal. E vira e mexe e vem um trechinho da Bíblia, tipo... Isso aqui. Aí você fala... Uau. Rapaz! Meu Deus. E não é que é isso? Tudo a ver. E nem que é isso mesmo? É. Não é que é isso mesmo? A palavra, ela vai se revelando a nós, assim, de uma maneira tão... Sim. E às vezes é assim, uma palavrinha que você não percebeu. Você leu? Que você leu, que passou desapercebido ali, que você volta e fala assim, deixa eu voltar aqui. Nossa, eu não reparei nisso. Tem nem um texto que eu estava lendo de Marcos, que é a cura, que é o endemoniado de Gadareno. Eu achei tão interessante ali, não sei se vocês perceberam, quando ele
avista Jesus, ele já reconhece quem ele é. Sim. Né? Ele já reconhece que ele é o Filho de Deus e ele se lança nos pés de Jesus e ele clama para que Jesus, né, não mande ele para longe. E quando Jesus expulsa, ele pede, né, Jesus, não me mande para longe. Jesus fala assim, Jesus aceita. Então, ele vai nos porcos Sim. e os porcos se lançam. Não sei se vocês repararam, mas tem uma parte que fala que as pessoas ali estavam atemorizadas. Com medo. Com muito os criadores medo. de porcos ficaram com medo, tipo, Muito. Sim. cara, E aí eles o que pediram, aconteceu? pelo amor de Deus, Jesus, sai daqui. vai embora. Eu fiquei assim, indignada. Assim, como assim? Ele acabou de realizar um grande feito e as pessoas não queriam ele ali, pediram para que ele fosse embora. E aí eu fiquei pensando, né? Quantas vezes na nossa vida a gente não age dessa mesma maneira? Quando Jesus começa a transformar algo em nós que vai mexendo, que vai mudando. Porque assim, qual que era a preocupação deles? Eu fiquei pensando. Eles eram donos de animais ali. Ali é o sustento deles. Sim. Cerca de 2.000 porcos se lançaram. Então, assim, pensa, é um sustento daquele povo, de alguém ali, daquele dono ali. Então, assim, Jesus mexeu com uma estrutura ali que talvez era muito importante para eles. Então, olhar para isso e falar assim, Jesus, vaza daqui por favor, não mexe com mais nada que é meu, que é importante. E a gente não é assim, às vezes? Sim. Total. Né? Quantas vezes a gente pega, assim, alguma coisa que Jesus começa a mexer, mudar, e a gente fala, Jesus, aqui não. Aqui... Ou quando a gente faz aquelas entregas parciais, que tipo assim, aqui sim. eu sei que se eu entregar isso é aqui muito vai doer, então eu entrego o resto. É. Todo o restante Mas da minha isso vida, aqui- isso aqui, não mexe não, mexe não. E principalmente finanças, né? Porque olhando nessa perspectiva, eu olhei assim financeiramente, que era um sustento, né? Principalmente finanças, quando mexe com algo, e tem também aquele jovem rico, né? Que Jesus. Sim. Então, assim, quando mexe com finanças, assim, né? Aqui não, Jesus, né? Sabe o que é? Não vai dar, não tô podendo. É porque é igual, se a gente for olhar no lance filosófico da coisa, o ser humano ele sempre vai buscar aquelas zonas de, tipo, olha, eu preciso estar confortável, preciso estar seguro, preciso estar alimentado. Então é como se fosse aquela necessidade básica. Só que nessa necessidade básica cria muitas coisas no coração. Sim. Porque a gente sabe que, por exemplo, no caso do dinheiro, com dinheiro vem poder, e com o poder vem todas as outras coisas. E a segurança, né? sim, a segurança. É igual aquele trecho quando Jesus fala, olha, eu vou separar vocês de 2 em 2, e vocês vão ir pregar. Só que não leva outra túnica, não leva a bolsa, Sim. não leva, Não leva o cinto, que é onde colocava... não leva Não nada. leva nada que pudesse ser dinheiro, relacionado a dinheiro, né? Exatamente, Sim. tipo, não leva nada. Imagina Jesus falando isso pra você, ou pra vocês, olhar e falar assim, vai. Jesus, vai, porque o Pai vai cuidar de vocês. Então, por exemplo, nesse caso, os que andavam com Jesus, os discípulos ali, eles não eram os ainda, né? Então, Sim. imagina Estavam sendo Eu treinados, ia falar né? assim, rapaz, mas Jesus tá doido. Tá doido. O que a gente vai fazer? Como que a gente vai viver? E eu acho muito engraçado porque tem muitos trechos da Bíblia, no Novo Testamento, em vários livros, que Jesus vai falando, olha, vai em tal lugar, procura fulano, ou, vai ter um animalzinho lá, vai ter um jumentinho ali, ou vai lá na casa de tal pessoa, fala com o ciclano. É muito específico, e eu fico imaginando, assim, Deus olhando pra nós, assim, hoje em dia, né, no nosso caso, a gente, e aí Deus, pra onde eu vou, o que eu faço? E ele tipo assim, cara, só confia. Sim. E sempre Só confia preocupados. que tá pronto. É Sim. como se a provisão de Deus fosse uma coisa palpável e a gente tivesse assim, ó. Mas e aí, pra onde eu vou? A gente tem que confiar. Jesus falar, vai pra cá, vai pra lá, vai pra lá. Opa, achou. E às vezes eu fico muito nesse sentido de pesar o coração, de falar, Senhor, eu quero confiar no Senhor. Mas é difícil. Muito sim. difícil. Não é uma coisa fácil e ninguém também nunca falou que seria fácil, né?
Sim. E eu acho que ele conhece, né? Ele conhece os filhos dele. E ele sabe o quanto a gente ainda precisa aprender a confiar, né? Uma das coisas, assim, do livro de Marcos que me impactou muito é que, por mais que Jesus fazia e operava milagres e multiplicava pães e expulsava demônios, ainda assim o povo tinha o coração Sim. duro. E os discípulos que estavam com ele tinham o coração duro, mas ainda assim, com amor, Jesus ia e falava de novo, de novo. E eu vejo que isso é com a gente também, porque o tanto que Deus já fez na nossa vida, né? O tanto de milagre, o tanto de resposta, e ainda assim a gente continua dando cabeçada. E às vezes eu fico olhando, por exemplo, o povo esperava um libertador, eles esperavam um rei libertador que ia tirar eles do domínio de Roma. Sim. Então, era isso que eles esperavam. E Jesus veio de uma outra forma. Humilde. Servo. Da outra face. Se pedir pra andar uma, anda duas. Ele veio totalmente diferente. O pessoal sempre estava esperando o quê? Uma coisa aqui, terrena. Sim. E quantas vezes nós estamos esperando coisas terrenas? Às vezes a solução para nossa vida a gente está esperando aqui. Uhum. E eu não sei, talvez pode não ser aqui. Pode ser. Porque como essa vida é passageira, tudo que nós almejamos está em Deus, está no céu. Sim. Está com Ele. Isso aqui é passageiro. Então, às vezes eu me preocupo até de nós ficarmos nesse sentido de: será que é aqui? Que isso que eu estou esperando é aqui ou é algo vindouro? Que eu vou receber aqui? Ou, sabe, de ter essa sensibilidade, de ter esse entendimento, mas é igual a Samantha falou. Deus tem uma paciência. Sim. E se você Eu fico admirada. Eu falo, meu Deus. E se você for ler assim, você vê assim, a paciência que Jesus tinha com os discípulos, né? Porque assim, gente, um dos trechos também que chamou muita atenção foi após a primeira multiplicação dos pães. Se já não bastasse, teve uma, Teve duas, duas. né? A primeira E multiplicação ainda dos assim- pães, Jesus estava ali, ele quis se despedir do povo e ele pede para os discípulos entrar no barco e ir. Né? Enquanto ele se despedia, então anoiteceu, ele começou a orar. E olha que interessante, tinha acabado de acontecer a multiplicação dos pães. Então, os discípulos, né, ao comando de Jesus, eles pegam um barco e vão. E Jesus, olhando, viu que tinha ventos contrários, eles não conseguiam remar. Então, Jesus anda por sobre as águas e eles ficam muito assustados. E no texto fala que eles estavam com o coração endurecido porque eles não tinham compreendido o milagre da multiplicação. É verdade. Eles não tinham compreendido o milagre da multiplicação. E aí, depois disso, Jesus ainda opera alguns milagres e tem o segundo. Gente, Já não basta. Vocês não entenderam o primeiro, eu vou fazer de novo. e aí, não sei se vocês repararam, mas depois do segundo, eles pegam, entram no barco e falam para Jesus: o que vamos comer? Eles perguntam, Jesus fala, mas cadê eu o já fiz pão? com Eles quantos perguntam, cestos? cadê o pão? Então, aí Jesus fala assim, mas Quantos olha, cestos eu foi a acabei de primeira oper- multiplicação? Quantos- Quantos cestos foi a segunda Tipo, multiplicação? vocês não estão compreendendo, que coração duro. Jesus não né, estão entendendo. dá né, uma cajadada Eu neles. não sei Jesus na hora. Mas Olha- se fosse eu falasse, Jesus, mas cadê o pão? Eu falar, Não é? vocês não entenderam Não, nada. eu lendo, eu falei assim, não é possível. Eles viram Jesus multiplicando, eles viram Jesus andando sobre as águas e eles viram o segundo milagre e eles estão perguntando, cadê o pão? Mas Não às é vezes, possível, mas às a gente vezes- é igual. Às vezes eu já me coloquei várias vezes pensando, e se eu vivesse naquela época? Será que eu ia reconhecer Jesus? De falar assim, é ele? Ou será que eu ia ser um fariseu da vida, sabe? Vocês estão doidos? Isso aí, ó, isso é um herege, sabe? Às vezes eu fico muito dessa. E, por exemplo, a gente tava comentando em casa, tava eu e a Thay, pra quem não sabe, ela tá ali, ó, atrás das câmeras ali, ó, nos bastidores. Linda. A gente assistindo The Chosen. A gente fala muito do The Chosen porque é bom. É bom. Se não fosse bom, a gente não falava, porque nós é chato. Dá pra chorar, dá pra chorar. Ver Jesus é complicado. Mas o que eu acho legal é que quando a gente assiste e lê, óbvio que lá não tá exatamente igual, tudo certinho e tal, mas é legal ver
né? Não só ler, ver o que está acontecendo. E, por exemplo, vocês falaram da paciência, assim, de Jesus. A Thay, quando ela viu Jesus chamando Judas, ela é indignada. Indignada. Como assim? Ele vai te trair você. E Jesus lá todo assim, tipo, não. Querendo malhar o Judas já, né, Thay? Vamos malhar o Judas. Jesus chamando Judas e ela já tava... E Jesus aqui, não, vamos lá, vamos, não. Eu tô te chamando, vamos comigo. Então, olha a paciência. Sim. Se você, a gente já tava ali... Não, aqui, ó, vamos lá. Aí entra no lance da parábola da semeadura que a gente tava falando. É porque, eu acho que eu tinha até colocado aqui. Chega assim, vamos conversando aí. Vamos conversar. Enquanto eu vou abrindo aqui. Eu sou visual. Se eu não mostrar, Mas não vai dar certo. mas assim, a gente vê assim o quanto a gente tem assim dessa incredulidade, né, de olhar, de ver quantas vezes Jesus já nos mostrou, já mostrou sinais através da palavra, já fez grandes coisas, mesmo assim a gente tem um coração duro e não consegue entender e compreender as coisas que ele realiza, né? Eu acho que em tudo, né? Jesus nos mostra o quanto a gente ainda precisa mudar. Sim. Precisa amadurecer, precisa aperfeiçoar. O tanto, porque em tudo é alguma coisa pra gente aprender. Sim. Porque Não vem nada no aleatório, Não. assim. Nada. Nunca vem. O trecho que eu tava falando era Marcos 4, que Jesus fala, né, sobre que tá lançando a semente. Vocês conhecem a história. Se não conhecer a Escola Bíblica Dominical. No nosso caso é EDA. EDA, 9h30 da manhã. Domingo. Fala igual o pastor fala, irmãos, o culto começa às 9h30. E estamos estudando a Bíblia. A Bíblia. O pastor tá fazendo aí né? Ótimo. O pastor tá deitando. Maravilhoso. E nesse trecho, depois que Jesus fala sobre a palavra, já tem aqui, ó, no versículo 10. Quando ficou só, os que estavam ao seu redor e os 12 perguntaram-lhe acerca das parábolas. E Jesus começa a explicar, e depois, no versículo 13, ele já dá uma bronca, e disse ainda, não compreendeis esta parábola? Eu fico imaginando como que Jesus daria as broncas. E depois, na frente, ele ainda fala, como entendereis todas as outras? É tipo assim, cara, se vocês não entenderam essa, como que vocês vão entender as outras? Mas, né? Maravilhoso. Então, a gente toma várias. Mas o que eu queria falar era exatamente o 15. Os que estão à beira do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada, mas depois de ouvi-la, logo vem Satanás e tira a palavra nele semeada. Do mesmo modo, os que foram semeados em lugares pedregosos são os que, ouvindo a palavra, imediatamente a recebem com alegria, mas como não têm raiz em si mesmos, duram pouco. Quando vem a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, logo tropeçam. Outros ainda são aqueles que recebem a semente. Outros ainda são aqueles que recebem a semente entre espinhos. Estes são os que ouvem a palavra, mas as preocupações do mundo, a sedução da riqueza e o desejo por outras coisas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Os outros, que aquela terra fofinha, boa, maravilhosa, são aqueles que recebem a semente em terra boa, são aqueles que ouvem a palavra, acolhem-na e dão fruto. Alguns 30 por 1, outros 60 por 1 e outros 100 por 1. Teve uma época que de verdade, sabe aquele pensamento lavando a louça? Sim. 2 momentos que eu consigo pensar na vida. Não é andando, não. É ou lavando a louça ou cozinhando. É um dos dois. Às vezes eu tô lá lavando a louça, aí eu tenho problemas com linhas de famílias, tá? Quem me conhece de perto sabe. E às vezes eu tô lavando a louça e eu... Ô amor, fulano é parente do ciclano? Ela como você não sabia? Eu tenho muito desses problemas, mas tudo bem. Aí do nada, assim, ó, aleatório. É que, né, a cabeça vai muito longe. E eu ficava pensando, eu falava... Jesus, eu não entendo por que às vezes a gente vê a pessoa que vem pra igreja, ela vem com uma alegria, mas do nada ela some. A outra tá aqui, mas quando o caldo começa a apertar um pouquinho, ela vaza. Ou até aquelas que estão aqui, mas você vê que a pessoa não vai, ou a pessoa nunca muda, ou Jesus não transforma, aí na hora, sabe aquele...
veio essa parábola que Jesus contou? Aí eu, faz todo sentido. A terra. Já tinha falado. O problema é quando a gente se vê num desses. Aí você fica, Jesus, eu não sou crente, não. É muito... É a palavra. E até trazendo um gancho, você falou uma coisa que eu achei muito interessante em relação às parábolas e os 12, né? Que Jesus começou a falar das parábolas e eles não entendiam, e Jesus dá essa meio bronca, né? Até coloquei aqui. Várias. A minha Bíblia, se vocês verem, gente, ela é toda coloridinha, cheia de post-its, porque eu gosto de marcar tudo as coisas. Aquilo ali é ela salvando as palavras de oferta, tá? Olha, contando o segredo. E também, claro, que tem aqui, né? Sempre aqui com a gente. E no versículo 10, deixa eu achar. Do capítulo 4? Aqui. Você tá falando? Isso. Fala assim, quando ele ficou sozinho, os 12 e os outros que estavam ao seu redor lhe fizeram perguntas acerca das parábolas. E Jesus disse assim, a vocês foi dado o ministério do reino de Deus, mas aos que estão de fora, tudo é dito por parábolas. Então, ele já deu aquela, vocês já tem que estar num nível um pouquinho mais Estão superior. convivendo comigo, né? Todo o tempo todo e não Vocês estão entendendo. Vocês não estão andando, sabe, quando você tá acompanhando de longe? Não, você tá andando do meu lado. E aquele negócio que a gente escuta muito, né? Do cristão que já tem um tempo tal, e ainda fica acostumado com o leitinho, né? Com aquele que é mais confortável. Que não avança. Tal, que não avança. Só que aí mais pra frente a gente vai ver que tem não me recordo em qual parábola, mas fala que depois que Jesus contava as parábolas pro povo, ele se distanciava com os discípulos e ele ensinava os discípulos. Eu falei, É só Jesus, né? Paciência. Ô, paciência. É maravilhoso. A gente vê que nessa parábola, eu também, né, fiquei tão curiosa com essa parábola. E são 4 parábolas, né? Sim. Eu estava em casa lendo a respeito delas e eu vi que, assim, as 4, elas se interligam. Não sei se vocês perceberam. Então, a primeira é a parábola do semeador, que o agricultor vai, lança as sementes e, assim, aleatório, né? Então, tem sementes que caem em terra boa, terra ruim, são vários tipos de terra, que é sufocado, aqui as aves comem, que cresce nos espinhos, e tem aquela que cai num solo bom. Solo bom é aquela que frutifica. E, assim, traz pra gente a responsabilidade de ser o solo bom. Sim. Então, assim, Jesus está o tempo todo nos ensinando. Então, a gente tem que ter a responsabilidade de ser esse solo que vai abrigar essa semente. De cuidar da terra. E que vai frutificar. Então, assim, até nisso, Jesus está ensinando os discípulos também. Sim. E aí ele vem na segunda parábola, que é a parábola da candeia. Que aí ele fala que uma candeia, ela ilumina. E você não põe aquilo que ilumina embaixo. Você destaca. Sim. Que é para alcançar outros. Né? Então, se você tem essa semente que você abrigou numa terra boa, você vai iluminar. Então, você não vai esconder. Você vai destacar. E aí ele vem na parábola da semente, que ele fala que a semente, quando cai numa terra boa, né? Porque a semente está ali. Ele fala que a semente, o agricultor, quando ele semeia, ele vai dormir, vai fazer outras coisas, e ele não sabe como aquela semente está frutificando. Ela simplesmente acontece. Ela germina, ela cria raiz, ela frutifica, ela cresce, ela dá seus frutos, e aí vem o ceifador e corta. Então, assim, quando a gente tem essa terra boa, que a semente caiu, que a gente abrigou, a semente é vida. E ela vai gerar frutos. Sim. Então, ela vai gerar frutos, e esses frutos, eles são de uma maneira natural. Isso quer dizer o quê? Que Deus, ele é por si só, ele que faz. Então, a gente só precisa ser o quê? A terra boa. E abrigar a semente, porque ele vai fazer. E aí ele vem falando o quê? Que aí depois tem a 4ª parábola, que é do grão de mostarda. Sim. Que depois desse grão de mostarda, ele mesmo pequenininho, plantado ali, ele cresce e se espalha
expande e alcança outros. Então, tipo assim, é uma consequência. Então, tipo assim, nós somos a terra boa, a gente tem que iluminar. A semente, ela por natureza, quando ela está numa terra boa, ela vai crescer, vai frutificar. E quando a semente do grão de mostarda cresce, ele expande e alcança outros. Então, assim, a nossa vida como cristão aqui está retratando, né? A gente como cristão. E será que a gente está numa terra boa? Meu Deus. Ai, meu Jesus. Por isso que eu falo, a palavra confronta, né? Sim. E se ela A não... palavra... Não tem como ela não confrontar. E se você passa desapercebido... Sim. Por isso que é importante, né? Esses lances da gente estudar, Sim. de como grupo de jovens a gente se aprofundar... Porque senão, como a gente estava falando no início, é pela palavra, né? É. Não tem como. É pela palavra que a gente é confrontado, que a gente é transformado. Não tem como. Não é assim um vento que vem e movimentos, né? Se a gente não tá com isso aqui enraizado nessa terra boa, a gente não vai conseguir, né? Vai vir as aves, vai crescer nos espinhos e não vai dar certo. E fora que a gente olha hoje em dia e... Bom, na Bíblia fala que não tem nada de novo e nada de diferente que tenha acontecido. Óbvio que a tecnologia muda, algumas Sim. coisas mudam, mas tudo que aconteceu antes vai acontecer de novo e assim vai. Mas o povo ainda fica perecendo por falta de conhecimento. Sim. Isso eu me incluo, eu acredito que vocês também se incluem. Claro. Então, às vezes eu fico olhando assim, é impossível nós falarmos que nós... somos cristãos, que nós seguimos a Jesus e não ouvir muitos nãos. Impossível. Às vezes dá a impressão que o evangelho que a gente vê fora da igreja, por aí hoje em dia, é só de sims. É só de tipo, vem como você tá aí, continua assim, não tem problema. Mas é impossível você ler a Bíblia, você ver a palavra e não ser confrontado dia após dia, Sim. atitude após atitude, coisa após coisa, até chegar aquele momento que você fala assim, cara, eu não sou um nada, sabe? Não sou nada. Eu não sou nada. E cada vez que a gente vai lendo, a gente vai se sentindo assim, né? Nossa, eu não sou nada. Misericórdia, tem muito pra mudar ainda. Eu não lembro quem eu vi falando, eu não sei se foi Augustus Nicodemos, foi algum desses pregadores que já estão em outro nível, assim, né? Outro nível teológico desses grandes. E ele vai meio que detalhando e Paulo vai falando, porque por exemplo, eu não sei se é exatamente isso, tá? Eu já tô colocando antecipadamente. Então ele vai falando que, tipo assim, de todos eu sou o maior pecador. E ele sempre vai você vai vendo que a régua dele vai aumentando tanto que até chega no ponto que fala assim, de todo mundo aí eu sou o pior. Então, às vezes dá a impressão que é do tanto que ele foi entendendo e foi percebendo que a amplitude vai aumentando. Você fala assim, cara, não sou nada. Não sou ninguém. Você vai se deparando com a grandeza de Deus, você vai vendo as suas falhas, né? Seus pecados. Verdade. Muitos, todos os pecados possíveis. Mas é o nosso coração. É o nosso coração. Então, por exemplo, tem irmãos aqui na igreja, eu não vou dizer, eu não vou citar nomes, mas quem é aqui da igreja sabe de quem eu tô falando. Que é impossível você olhar para a vida dele e falar assim, cara, é impossível não falar que Deus mudou sua vida. Porque você vê quem a pessoa era e quem a pessoa é hoje, você fala assim, a pessoa não precisa falar nada. Sim. É isso que eu acho mais louco no evangelho, na palavra de Deus, em andar com Deus, em buscar cada vez mais. Às vezes você não precisa falar nada. A pessoa vê quem você era e vê como você está. Eu falo assim, o que aconteceu nesse meio? Tem Cristo, tem Jesus aí. O que aconteceu nesse só meio? Ele, né? E é tão cativante porque você vê a transformação que Deus faz e você olha e fala assim, o cara também. Cara também. Isso aí que você tem. Às vezes você tá junto com o irmão na igreja. Mas você vê que é tão diferente que você fala assim, eu quero isso aí também. Se você analisar você antes, eu faço essa perspectiva, assim, né? Eu fico me imaginando, fico lembrando da Jéssica lá atrás. Gente, como assim, Deus foi transformando muitas coisas, quantos erros que eu cometi, quantas falhas,
né? Acho todo mundo aqui, né? Todo E é essa mundo. questão de você se deparar com a palavra de Deus que vai te transformando diariamente. E até Jesus voltar, a gente tem muita coisa para mudar ainda. Uma coisa que eu achei muito interessante, eu até estava procurando aqui, mas eu me perdi aonde eu anotei. Tá na Bíblia. Tá na Bíblia, gente. Tá em Marcos. Tá em Marcos, tá? Tá em Marcos. Garanto pra vocês, é só abrir aqui. Que fala assim que... Uma que me fascinou, olhando no olhar fisiológico do negócio, no olhar de parte de medicina, o quanto Jesus, ele cuidava dessa parte de... Ele se preocupava com a saúde física das pessoas, né? Porque, assim, o quanto... como as pessoas vinham até ele pedindo a cura mesmo, né? E, assim, em determinado momento, e eu também não me lembro quem que foi, ele pedia a cura, só que ele falou assim, que ele perdoava os pecados. Primeiro ele perdoou o pecado, para depois ele trazer a cura. Vocês lembram E os disso? fariseus já... E acho que os fariseus já Foi vinham em seguida e falavam assim, mas quem que é esse cara aí pra Os perdoar o amigos pecado? que levaram ele. Isso, eu tava Acho que tava tentando... no comecinho. Isso, tava aqui Não no sei se é os comecinho. amigos que levaram ou Foi se é o homem da mão. Paralítico, Marcos 2, paralítico. E assim, eu tava... Isso mesmo, pastor. Ah, gente, pastora, pastora né? maravilhosa, gente. É isso mesmo. Abrindo Aqui, parênteses, ó. ela leu 4 vezes o livro, Aqui, tá? Eu estudei. Foi isso mesmo. Jesus cura um paralítico. Lá no versículo 5. Filho, os teus pecados estão perdoados. E depois ele curou. Então, quer dizer que primeiro ele se preocupou dele mesmo se ver como um pecador, dele ter alcançado essa cura do pecado, né? Cura emocional, para depois ter a cura física. E eu acho maravilhoso, porque como a gente estava falando lá no comecinho também, quantas vezes a gente vem com intenções erradas diante de Deus? Às vezes a gente vem só para pedir, Senhor, eu quero. E não é só isso. Deus não está aqui só para dar. Ele já sabe o que a gente precisa. Ele veio, e aqui Jesus, ele veio, perdoou os pecados e depois trouxe a cura. Eu achei isso, assim, tão fenomenal, sabe? Porque ele não se preocupou só em curar. Uhum. Ele se preocupou em, primeiro, perdoar, e ele se viu como um pecador. O paralítico se viu como um pecador. E Jesus perdoou os pecados e depois ele trouxe a cura. Uhum. Então, é o que o pastor Cláudio está falando muito na ideia também, né? Do corpo, alma e espírito, de Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, que Jesus, ele se preocupa, Deus se preocupa com nós nos 3 âmbitos, né? Sim. E assim, eu achei fenomenal, Sim. maravilhoso. É parecido quando ele fala sobre... Quando ele tá falando para os discípulos irem de 2 em 2, que os discípulos ficam preocupados sobre... mas e se alguém quiser matar a gente? Ele fala, não se preocupa com quem mata o corpo. Sim, Não se preocupa. é isso. E é muito doido. Sim. É isso mesmo. Tudo bem, ele era Jesus. Ok, ele é Jesus, então ele entende tudo, né? Mas também, né, para analisar, assim, meio que a gente ficaria meio assim também, né? Nossa, o que ele tá falando? É porque daí é muito dessa da gente ficar pensando só no agora. Sim. Só tipo, aqui. Aquele programa que tinha no SBT, aqui agora. Aqui agora. Aqui agora. Não, mas... eu não sei se vocês já se pegaram pensando nisso. Momentos de lavando a louça também, tá? Eu fico pensando, e se eu morrer amanhã? É muito doido. Muito doido. Muito. E eu fico... Sabe quando você se preocupa? Nossa, preciso terminar de pagar o apartamento. Preciso melhorar aqui na parte profissional. Preciso fazer isso. Preciso ter a Helena e o Bernardo e o Murilo e a Manuela. 4. Nossa. Sacanagem. Misericórdia! Amém, Senhor Jesus. Amém. Multiplica os celeiros. Quero dar aula para todos eles. Aula para todos Multiplica os eles. celeiros, né? Chega assim, só que manda os dinheiro porque é caro. Ele proverá. Da ele saúde proverá. mental, Senhor. 4 filhos e um cachorro não dá. Mas às vezes, sabe, fazendo planos... E muito... Me confronta muito esse trecho sobre ficar pensando de... Cara, você tem que estar extremamente... Você pode se preocupar com essas coisas? Claro. Enquanto a gente está aqui, a gente tem que viver da melhor forma possível. Mas tem que se preocupar com o quê? E quando eu morrer? E como vai pra onde eu vou? estar? Pra onde eu vou? Isso. Esse é o ponto. Teve um dia que eu até falei pra Thay, eu falei assim, eu amo filme de espaço.
É só falar de filme de espaço que eu amo. Só que eu tenho muito medo. Porque você viaja. Lavando louça. E não Viaja só, lavando louça. e não só viajar. É porque é o desconhecido. A gente tá acostumado a... não, terra. Só que depois. É. E quando vai pra além? E pra além? E pra além? Você sabe o que tem lá? Não sei. Sim. Então dá aquele... Aquele... Ansiedade. Meu Deus. Dá quase um treco. Como? Lavando a louça ali, ó, pensando. Mas é exatamente isso. E quando eu for? Que hora que eu vou? Ninguém sabe. Ninguém Sim, sabe. ninguém Então, sabe. Podemos nos preocupar com o corpo? É a quem a gente crê, né? Em quem a gente crê, né? Eu vi uma mulher falando, eu vi um vídeo na internet de uma cristã que ela perdeu o esposo dela. Há muitos anos atrás, ela tinha os filhos todos pequenininhos, era assim, uma pessoa que tinha, né, um contato, assim, sabe aquele carinho, aquele amor que ela tinha pelo marido, assim, eles eram muito amigos, e quando ela viu o melhor amigo dele entrando na sala, ela já sabia o que era. E ela falou assim, espera um pouquinho, não fala. Ela já sabia o que era. E ela subiu para o quarto, e aí os filhos todos correram, assim, perto dela. Ela se ajoelhou na cama e ela falou assim, Deus, o Senhor é o meu pai. E o Senhor é o pai deles também. Então, o Senhor vai cuidar de mim e vai cuidar deles. Porque ela sabe em quem ela crê. Em quem ela confia. E, assim, é uma preocupação, principalmente quem é mãe de criança pequena. Você acha que a gente nunca se pegou pensando, nossa, e aí o que vai acontecer, né? E é lógico que a gente pensa. Mas, assim, quem é o nosso Deus? Quem é o meu Deus? O meu Deus, o meu Senhor, é o Senhor dos meus filhos. Ele cuida de mim e cuida dos meus filhos. Não que a gente não tenha esse temor dentro da gente, mas a gente tem que ter a nossa fé convicta nele. Ele é. Ponto. E é que nem você falou, a minha preocupação não deve ser nas coisas terrenas, porque a gente sabe que ele vai cuidar. Mas é para onde eu vou. Sim. É muito né? além, né? É muito além. Vai muito além de financeiramente, de emocionalmente, quem vai cuidar, como vai ficar aqui. Mas é para lá. É para lá que eu almejo ir. É o reino, né? A minha missão aqui é fazer com que, né, o evangelho que Jesus fala, né, ir de pregar, mas colocando os meus olhos ali. Eu quero estar no céu, gente. Eu quero, né? É muito além, né? Pra lá, é lá que eu tenho que me preocupar, né? Aqui o Senhor vai cuidar. E quantas vezes a gente passa dias e dias só se preocupando com aqui, né? E sofrendo com Aqui, alguma situação, meu com Deus, alguma não. coisa. Se preocupando e com o tal. pão que a gente vai levar. E todo momento na palavra do Senhor, o Espírito Santo ministrando no nosso coração, que a gente não deve se preocupar, Sim. porque ele tem cuidado. E a gente continua. E quando a gente pensa no céu, tudo que tem aqui para de fazer sentido. Sim. É muito engraçado que você fala, cara, não faz sentido. Não é que não faz sentido, a importância não é tão... Não dá para mensurar as coisas. E isso que você falou da mãe com os filhos... Quem passou uma situação parecida, que eu estava até lendo os 2 livros da Zoe Lilly, ela fala sobre isso, que aconteceu uma situação com o pai dela e ela meio que ficou sem pai. Então é a Zoe Lilly e o Theo Hayashi, os 2. E a mãe colocou os 2 juntos e foi orar e falou assim... Deus é o pai de vocês. Então, para fazer no sentido de, em momento nenhum, eles se sentirem desamparados, sozinhos, de não ter, de não ter um pai aqui. E não só, mesmo pessoas que têm o pai, que têm um relacionamento bom com o pai aqui na Terra e tal. Mas é uma coisa que eu tenho muito olhado assim ultimamente, é a questão de nos sentirmos filhos de Deus, de no sentir de ele é o meu pai. Sim. Ele não vai me deixar desamparado. Não é que todos os nossos problemas vão desaparecer num passe de mágica. Sim. Não é isso. Não é que ele pode fazer isso, pode, mas ele não vai. A gente sabe muito bem disso. Que Sim. não são todos que vão acontecer isso. Mas é se sentir de falar, olha,
tudo pode estar explodindo. Mas eu tenho meu pai. Mas eu tenho um pai que me ama. Sim. E eu tenho um pai que, se o meu corpo morrer, se eu morrer, eu vou ver ele no momento seguinte. Daqui a pouco Eu cheguei. tenho pra onde ir, né? Eu tenho pra onde ir. Eu tenho pra onde ir. Eu não tô sem casa. Sim. Gente, é maravilhoso isso, Eu né? tenho pra onde Ainda ir. que o meu corpo possa desfalecer aqui, eu tenho pra onde ir. E é assim, e é você lendo a palavra que você almeja esse lugar, né? Quanto mais você busca Deus, mais você quer estar perto dele. E aí as preocupações... Não que a gente não teme, né? A gente teme bastante. Assim, teme. porque parece assim, a gente não tá temendo. Não, todo mundo tem esse temor dentro do coração. Mas, que nem ler sobre Jesus, ler a crucificação de Jesus. O amor, né? Gente, eu quero ver Jesus. Eu É tava maravilhoso. lendo, eu não consigo, eu não sei vocês, mas eu não consigo ler sem chorar. Eu não consigo ler os evangelhos e não me esguelar de chorar. Porque eu olho e falo assim, eu quero ver Jesus, eu quero perguntar para ele coisas que a gente não conseguiu desvendar, eu quero abraçar Jesus, porque olha o tamanho amor que ele teve por nós. Tem lugar melhor? Não tem, Não gente. tem. Terra nenhuma, Não tem. riqueza nenhuma, amor nenhum terreno é melhor e maior do que Não esse tem. amor. Então, eu acho que essa é a nossa visão como cristão, é almejar o céu, né? Que lá é nosso lugar. E a A gente gente... tá aqui só de sobreaviso, Só de... Vai. passagem. Só de passagem. Tem um amigo que fala assim, quando eu ficar velhinho... Tem um amigo lá do interior de Francisco Morato, que ele brincava aqui. Quando eu ficar velhinho, eu não vou nem levantar a mão, porque vai que Jesus fala assim, opa, tô assim, vem! É você? É, você mesmo. Mas o que eu fico pensando muito assim, é que o quanto as pessoas, ou às vezes nós, o quanto o inimigo, o diabo, como você preferir, né, por chamar, ele tem roubado as pessoas literalmente na paternidade. Sim. Às vezes de não ter um pai aqui, né? Uma figura paterna, uma figura masculina. E também fazer com que as pessoas, tipo assim, Deus não te ama. Seu pai não, você não tem. Sabe? Rouba a identidade, né? Exatamente, exatamente. E nisso assalta a vida das pessoas, e eu me incluo nessa também, de uma forma que você fica assim, cara, muito... quando você começa a ler um pouco mais da Bíblia e vai lá e fala, Espírito Santo, ó, se eu ler, vai ser só palavras, vão ser só frases, só letras, só texto. Mas me ajuda a entender. Quando você consegue entender algumas coisas, quando o Espírito Santo te ajuda na leitura, na compreensão, a gente começa a prestar atenção de falar assim, o quanto o inimigo, ele é o astuto, né? Literalmente, de falar assim, eu não tenho pressa. Vocês têm prazo de validade de vida, sabe? Sim. Então, ele não tem pressa. E o quanto ele assalta, o quanto ele rouba as pessoas nisso. Sim. Na paternidade, de achar que você não tem ninguém que olha por você, de que ninguém te ama, de que não tem, sabe? Uhum. É muito... E aí volta naquela parábola da semeadura, né? O solo tem que estar muito bem preparado, né? Muito bom para receber. Porque aí vai vir essas indagações, questionamentos, você vai saber quem você é. Quem você é em Deus. E acho que falta essa visão, né? Quem eu sou em Deus. E eu acho que é uma visão que esse século vive, né? A gente vê, assim, as pessoas perdidas, não sabe quem elas são, não sabe o que elas querem da vida. Então, assim, se perdem e não conseguem absorver a palavra de Deus porque não sabem. Tipo assim, não sei por que eu nasci, né? Eu não sei o que eu tô nesse mundo. Não sei o que eu tô fazendo. Eu sou um fruto do acaso. Não. Não é. Nada de acaso. E o Brunão, da Banda Morada, ele fala sobre isso. Que ele fala assim, cara, o dia que eu coloquei na minha cabeça que eu ia ler a Bíblia e orar todo dia, mesmo sem vontade. Tanto que ele brinca no podcast do Hub, que tem, muito legal, assista.
Assista o nosso primeiro, depois você vai lá. Ele sempre fica falando, ele fala que teve um tempo que ele entrava no quarto e falava assim, Deus, hoje eu não queria estar aqui, mas eu tô. Porque eu sei que o Senhor vai fazer alguma coisa. Mesmo que não aconteça algo, nossa, uou, mas aqui dentro tá mudando, aqui dentro tá abrindo. Eu até virei professor da sala Timóteo no momento do culto. Momento do culto, ainda bem, né? Porque é mais a nossa praia ali. E eu comentei isso com eles, eu falei assim, cara, vai. Porque eu já fiz isso. De entrar ali no quarto às 5 da manhã, que é o único horário que a nossa cachorra se chama Bisteca. É o único horário que a Bisteca tá dormindo, tá? Porque o restante ela vai... A Bisteca é a criança da casa, né? É a criança, por hora. Ai. Não se aguenta de emoção. Dormiu? Não dormiu? Aproveita, dorme agora. E várias vezes eu já entrei no quarto e falei assim, Deus, eu não queria estar aqui, eu queria estar dormindo. Mas eu sei que o Senhor vai fazer com que o entendimento se abra. É tipo, vai. Sabe aquele negócio de ficar batendo na porta? De ficar, vai. Não deu um dia, vai 2. Não deu 2, vai 3. Não vai 3. Aí tem hora que Deus fala assim, tá bom. Você bateu tanto na porta que... Tá, toma. Buscar e acharás, né? Vocês estavam falando em paternidade, eu meio que voei aqui, assim, e Deus me remeteu. É uma coisa, assim, que... eu não vou chorar. Eu sou a chorona da comunidade, mas tem papel gente. aí. Tem lencinho escondido. Não vou chorar. Aí a gente chora também, né, Eliseu? E é uma coisa, assim, que eu vejo que a humanidade em si está muito carente mesmo, né? De paternidade. De saber onde é a zona de segurança, porque, querendo ou não, os nossos pais, a gente tem como zona de segurança. E quando a gente perde um desses, muitas vezes a gente fica perdido e muitas vezes sem rumo. E vocês falando assim, veio na minha cabeça quando o meu pai foi morar com Jesus. O Rafa e a Ani, que são os meus irmãos, eles eram menores ainda. Eu tinha acabado de casar, eu era novinha. Tinha 21 anos. Não que eu tenha muito, gente. Eu tenho 22, sabe? Ninguém falou nada. E assim, a gente se viu naquela condição da minha mãe viúva, nós 3 órfãos, né? E não tinha ninguém pra guiar. E assim, querendo ou não, um pai, um homem, a figura paterna, é o cabeça, né? O que direciona, tal, não sei o quê. E na época, assim, a gente ficou muito... A gente sabia o que Deus tinha para a vida do meu pai, só que a gente se viu nessa condição de... E agora? E, assim, Deus teve uma intimidade, assim... Teve um encontro comigo muito, assim, expressivo e muito impactante, que ele falava que ele não ia deixar a gente. Eu não vou chorar. Ele não ia deixar a gente, e na palavra também fala que ele cuida dos órfãos e das viúvas, né? Que ele tá ali, ele tá ali, ele tá ali. E assim, todos os momentos quando a gente se via, a gente gritava pelo pai. E assim, eu creio que hoje eu tento inocular isso no coração do Lucas, plantar, vamos dizer assim, a sementinha. Porque eu falo pra ele, eu falo assim, filho, ele fala, eu amo você e o meu pai mais do que tudo. Eu falo, não. É Deus. Eu falo pro Lucas, assim, eu tento falar assim, filho, mamãe e papai tá aqui? Mamãe e papai tá aqui. Você sempre vai achar o carinho e o conforto aqui? Mas é Deus. É Deus. É Deus. É Deus. E assim, ele sabendo que se um dia a gente for embora, ele tem Deus. Sim. E é isso que muitas vezes a humanidade se esquece, né? Ou às vezes não aprendeu, e por isso que a gente tem que fazer como os discípulos e pregar o evangelho, assim como aqui em Marcos, Jesus também fala, a gente tem que amar Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como nós mesmos, porque se a gente tem essa experiência, a gente sentiu isso, a gente teve esse encontro, a gente quer que a outra pessoa do nosso lado também tenha. Vamos ser a candeia. Sim. A candeia. Você vê como tudo sempre... Tudo tá interligado. Tudo tá interligado. E às vezes é você olhar que... eu ainda não sou pai, mas quando eu for, eu vou ser o pai, com O minúsculo. Sim. E eu preciso ensinar o caminho do O com O maiúsculo para os meus filhos. É o nosso dever, né? Nosso dever. E assim, você falando, né, da sua relação com Deus depois que seu pai se foi... Todo mundo sabe, né? Eu sou órfã de pai e mãe. Verdade. Sou órfã de pai e mãe desde menina.
E foi aqui, que nem eu comentei logo no começo, foi através da palavra de Deus que eu comecei a entender qual é a minha identidade. Porque, assim, eu cresci buscando essa figura paterna, essa figura materna. Eu cresci, né, buscando um abrigo, um colo, um afago, um carinho. Eu cresci buscando um amor que preenchesse, porque o vazio do meu coração era imenso. Eu era uma pessoa extremamente carente, muito carente. Então, assim, foi aqui que eu encontrei. Foi através da palavra de Deus que eu fui assim, meu Deus, teve alguém que me amou muito. Me amou muito além do que os meus pais pudessem me amar. Teve alguém que não só me amou, mas ele se entregou por mim. Gente, eu fui, assim, totalmente invadida. E aí, aquilo que você falou, né? Nosso papel agora é levar adiante isso, né? É espalhar para aqueles que não têm essa identidade, que você percebe, assim, uma juventude que não tem referência nenhuma, é a gente ser referência desse amor. Sim. Ser referência desse afago, desse olhar que Jesus teve com a gente, da gente olhar com amor, estender as mãos, ter a paciência para ensinar, né? Porque a gente não tem essa paciência para ensinar. E é nosso papel agora, né? É expandir o reino de Deus. A bola tá com a gente. A bola tá com a gente. Agora é nosso papel. Mesmo. Da mesa, eu sou, acho que o que tem pai. Vivo. Meu pai tá vivo. Beijo, pai. Mas a gente era muito tretado quando era adolescente. É uma coisa de louco. E depois que eu cresci, depois que eu saí de casa, que eu casei, eu comecei a olhar o meu relacionamento com meu pai diferente. Porque, por exemplo, meu pai veio de um contexto que os pais dele faleceram quando ele tinha 2 anos, num intervalo muito curto. Então, ele foi criado pela avó dele. E a avó dele é de uma outra geração. Não tinha amor e carinho. Não é os vô babão de hoje em dia. Que dá tudo, que faz Que os pais ensinam, os vô estraga. Né? Hoje em dia tá assim. Não, é diferente. Era outro contexto. Então, talvez, tipo assim... talvez tenha passado um pouco apertado no que de comer e um pouco do que de vestir. Mas, tipo assim, às vezes aquele carinho provavelmente faltou, sabe? Então, quando ele se tornou pai, era outro rolê. Ele deu aquilo que ele tinha, né? De melhor. Exatamente, que é o ponto. De, tipo assim, ele fez o melhor que ele conseguiu. Sim. O melhor que ele tinha no momento. Então, tipo assim, ele pode ter os acertos e as falhas, mas ele deu o melhor que ele tinha. Mas aí vem aquele contraponto de que não é porque pessoas que têm pai ou têm mãe e tal, que você vai pegar esse ente querido, claro, e colocar ele num pedestal de falar assim, meu Deus, sabe? Mas é tipo assim, é como se os pais fossem aquele que vai te ensinar o caminho. Sim. Eliseu, cara, eu não tenho pai, eu não tenho mãe, meus pais faleceram, eles me abandonaram, não sei. Mas na Bíblia ainda também fala que ainda que seu pai e sua mãe te abandonar, o paizão vai estar lá. Não é o minúsculo, é o maiúsculo. Então, eu fico muito... E, gente, eu tenho um pavor de pensar em ser pai. Eu admito. Um pavor, assim, ó, gigantesco. Eu fico, meu Deus, esse mundo tá louco. E o negócio tá tudo doido. Ai, Jesus. Só que, ultimamente, eu fico muito com isso no coração de ensinar pra eles a buscar a Deus. De falar assim, você não vai colocar ninguém no pedestal. Sim. É Ele. É Ele. É Ele. Eu tô te ensinando o caminho. Não é tipo falar, vai lá. Não, eu vou com você. Vai chegar um dia... que eu não vou estar mais aqui pra estar com você. Mas eu te falei, vamos por aqui, andando junto. E assim, você vai fazer isso muito mais do que palavras, né? É pelo seu exemplo, né? Com a sua relação com Deus que seus filhos aprendem. Que aí ele vai olhar e vai ver o pai e a mãe ali se relacionando com Deus. O que tem de diferente ali? Que tá também rolando? quero. Eu também quero. Também quero, né? Então, desde pequenininho, que nem a gente senta na mesa hoje pra tomar café, vem o Theo já.
né, orando. Papai do Ai, céu, gente. abençoa. E que nem ontem de manhã, ele orou no café e no almoço foi o Samuel. E o Samuel orou e não abençoou a família, porque ele gosta de abençoar. Abençoou o papai, abençoou a mamãe, abençoou o irmão, abençoou o Theo. E o Samuca não fez. Irmão fez errado. Irmão não falou bênção. Então, assim, ele já sabe. Então, assim, porque a gente não só fala, mas a gente ensina com o nosso exemplo, né? E que eu acho que falta muitas vezes, Nossa. né? Porque a gente fala, nós falamos da palavra, mas muitas vezes a gente não vive a palavra. E aí, como que a gente vai passar adiante, né? Sendo que a gente não está vivendo. Então, a nossa vida, nosso exemplo fala muito mais que as nossas palavras, né? Eu tenho um exemplo em casa e um de um amigo próximo, um padrinho de casamento, que ele falava que ele perdeu o pai muito cedo, acho que ele devia ter 8, 10 anos, uma coisa assim. Mas ele lembra que ele via o pai dele orando, tipo, ele ia no banheiro de madrugada e via o pai dele orando na sala. Ele falou, nunca me esqueço disso, de ver o meu pai, vira e mexe eu acordar de madrugada pra ir no banheiro e ver meu pai orando. Isso marca, Isso né? marcou a vida dele. Então, A minha Impacta, mãe, sempre né? quando a gente ia sair de carro, a gente ia sair, ela começava a orar dentro do carro. Senhor, guarda a viagem e tal. sim. O que foi a primeira coisa que quando casei, quando eu entrei no carro, quando eu ia sair, eu, Senhor, abençoa a nossa Sim. viagem, livra dos acidentes, dos problemas técnicos, Sim. mecânicos aí, dos doidos, barbeiros. Mas é exemplo, Exemplo. é exemplo. E é engraçado porque eu não consigo entrar no carro e falar, não vou orar. Tá tudo bem, vamos lá, vamos lá. Se na hora dá um cutucãozinho e fala assim, amor, sua vez, vai lá, ora aí. Ora aí. Mas é exemplo. Exemplo. E exemplo, e a gente vê como a gente está fazendo, logo mais o Eliseu e a Thay também, como a gente está trazendo isso para os nossos filhos, que eles também vão ser exemplos Sim. para outras pessoas. Teve até um testemunho que a gente contou na igreja, como vocês não sabem, eu vou contar de novo, que a professora do Lucas, o pai dela faleceu. E aí o Lucas foi para a escolinha e ele chamou todos os amiguinhos e falou assim, vamos orar pela professora. E todos eles começaram a orar pela professora. E aí eu fui pegar ele outro dia na escola, aí a professora falou assim, emocionada, falou assim, obrigada, mãe. Eu falei, o que? Ela falou assim, o Lucas juntou todos os amiguinhos da sala Bonitinho. e começou a orar por mim porque tinha perdido meu pai. Oh. Eu falei assim, gente... Eu falei assim, que coisa linda. A Samantha já é chorona. meu Escuta um Deus trem do desse. céu. Aí eu falei assim, uau, porque por mais que ele tenha 6 anos de idade, mas querendo ou não, alguma coisa Deus fez ali no meio daquelas crianças Sim. também, né? Então você vê que não é só de nós, mas é da nossa, da nossa geração, né? Dos nossos filhos. E Jesus o tempo todo aqui, né, em Marcos, é o maior exemplo O de tempo todos. inteiro, O tempo todo, ele mostrando. E é aprendendo com o exemplo. Sim. Eu também vi o Brunão falando que eu nunca tinha... Não sabia disso, não. Que ele falou assim, até uma certa idade, o filho fica com a mãe. Judeu, tá? O filho fica com a mãe. E dos 13 pra frente, ele começa a andar com o pai. Sim. Andar com o pai. Aí a Thay olhou e falou assim, com o pai. Eu falei, com o pai, que doido, né? Tipo, pro pai ensinar ele a trabalhar, a profissão do pai, e ver, tipo... E vai na sinagoga, né? É. E ver a cultura. E Jesus não teve todo esse tempo de pegar os discípulos criancinha, não. Sim. Mas ele o tempo inteiro. E eu acho isso muito legal de fazer pelo exemplo. Então, é uma coisa que, ultimamente, eu tenho me condicionado a tentar fazer, de fazer o exemplo, de dar o exemplo, mas também de chegar com as pessoas e grudar na pessoa e falar assim, a gente faz assim, ou vamos fazer assim, e a pessoa tá junto pra quando chegar a hora de, por exemplo, eu não estou, a vida segue, ó que maravilha, vai. É fazer discípulos, né? Exato. Nosso papel agora é fazer discípulos, isso né? mesmo. Exato. E é isso. É isso aí. Ai, se deixar a gente ficar aqui Vai até... que vai. Quanto tempo deu até agora? Eita, Olha do céu. só! 1h10. E Ai, tem muita coisa pra falar ainda, gente. Então, gente, lá em Marcos, a gente vê... Isso é porque é Marcos que tem 16 capítulos. Isso é verdade. Porque ele é mais Nossa, curtinho. olha aqui, isso é gente, quanta verdade, coisa. Mas não vou falar tudo, não. Não, Pastor, vai, se o vai. senhor quiser colocar a Jéssica pra Ó, pregar... já tem palavra pronta, ó. viu, pastor?
Que ó. Já tá no esquema. Mas vocês têm algum trecho preferido de Marcos, assim? Que se você... Tudo bem que eu sei que São se vários. você separar Mateus, Marcos e Lucas, vai ter trechos Sim. semelhantes ali. Mas tem algum que você fala assim, cara... Isso Eu, aqui, ó. eu tenho vários, na verdade, né? Mas um que eu tava, inclusive, hoje tava refletindo, pensando, foi quando, lá em Marcos 15, eu acho, se eu não me engano. Eu não anotei aqui. Foi o único que eu não anotei, porque destacou assim hoje. Marcos 15 foi quando, após a crucificação de Jesus, Jesus já estava ali, já ainda, né? O seu corpo estava ainda pendurado, e se aproxima José de Arimateia. Me chamou a atenção, José de Arimateia. Quem é esse homem, gente? Quem é esse homem? Eu fui pesquisar a respeito desse homem, assim, eu não consegui encontrar, assim, nada que batesse o martelo. Mas entende-se que ele era um homem com influência de aquisição, assim, porque ele foi revogar o corpo de Jesus. Então, ele pediu o corpo de Jesus, ele desce o corpo de Jesus, ele comprou um tecido, um lençol, ele envolve o corpo de Jesus, ele leva o corpo de Jesus para o túmulo que ele comprou. Então, assim, na Bíblia fala que ele fez isso para cumprir com aquilo que os profetas haviam falado. Mas aí eu fiquei pensando, quem é esse homem que de repente ele apareceu ali? E assim, com todo amor, ele investe em Jesus, com todo carinho, assim, com aquele corpo todo dilacerado que Jesus ficou. Ele desce o corpo de Jesus, ele enrola com todo carinho e ele leva para o túmulo. Então, assim, é um texto que me chamou a atenção e eu fiquei muito curiosa, né, para saber quem é essa pessoa que fez isso com tanto carinho com Jesus. Pra mim, o livro de Marcos todo, né? Vai. Marcos de capa a capa. Assim, como eu tinha falado também no começo, todas as pessoas que Jesus curou, pra mim, assim, foi cada um uau, assim, sabe? Não olhando agora, não sei se por conta da formação agora, né? Sim, a enfermeira. Eu consegui ver com outro olhar, igual os leprosos, Sim. e todos eles que antes tinham uma doença, eles eram tidos como indignos, né? Sim. Por conta que aquilo era tido como eles estavam errando, por isso que eles eram a escória da sociedade. E ainda assim, Jesus fala, ele cura, como aquela mulher com hemorragia que tocou a Jesus e tal. Então, assim, eu vi como desse olhar de enfermeira, assim, sabe? Um carinho especial de Jesus para com os doentes. Mas o que me chamou a atenção, que também me trouxe uma outra visão, foi em relação aos pais daquela menina que tinha falecido, que a gente até falou, né? Que o pai foi desesperado lá, em busca de Jesus, e quando eles chegaram, o povo falou assim, por que você ainda está importando a Jesus? A menina já morreu. E ela tinha 13 anos. Era uma menina. Sim. Por que você ainda está importando a Jesus? A menina morreu. E ainda assim Jesus falou, não, a gente vai lá, tal. E o povo começou a rir, começou a debochar de Jesus. E Jesus falou para todos saírem. Pegou o pai e a mãe da menina, entraram dentro do quarto. Algo íntimo, né? Isso para mim foi maravilhoso, porque só quem é pai e quem é mãe sabe como é difícil ver o seu filho doente, como dói dentro de você ver o seu filho doente. E assim, e ali ele ministrou, o milagre aconteceu, né? Sim. E o milagre aconteceu e eles viram isso, assim. Então, para mim, como mãe, foi muito impactante. Para mim, como enfermeira, foi muito impactante. E, assim, eu acho que o livro de Marcos, como eu falei várias vezes, trouxe, assim, algo diferente dentro de mim. Que não foi só uma leitura, né? Que ele corrobora com o que é você, né? Assim, Sim. O seu íntimo. Eu fico assim, no caso do livro de Marcos, eu pego um trecho assim, ó, muito pequeno, que eu acho muito curioso. Primeiro que tem 2 milagres que Jesus, depois que ele faz, ele fala assim pra pessoa, não conta pra ninguém, viu? Vários, né? É muito engraçado. Endemoniado também, ele falou, não conta pra ninguém. Quase a gente não fala sobre isso. Aí eu fico achei pensando, curiosíssimo. psicologia reversa, Jesus? Verdade. Não conta, ó, não conta pra ninguém. É Vai lá e não conta pra verdade. ninguém. Óbvio que deve ter uma explicação, mas eu não sou teólogo nesse nível pra saber essa explicação. Mas ok. Depois que Jesus curou
Endemoniado. que ele, né, tirou os espíritos maus. Aí no versículo Marcos 5, aí tá aqui 18, diz assim: quando Jesus entrou no barco, o homem que fora endemoniado, esse nome é difícil de falar, né? Endemoniado. Pediu-lhe que lhe permitisse acompanhá-lo. Jesus, porém, não lhe deu permissão, mas disse: vai para casa, para tua família, e anuncia-lhes quanto o Senhor fez por ti e como teve misericórdia de ti. Ele se retirou e começou a divulgar em Decápolis tudo quanto Jesus lhe havia feito, e todos se admiravam. Como eu sou da área da música, então, né, acaba corroborando com as coisas. Todo mundo que é da área da música, eu acredito que às vezes fica pensando assim: será que eu vou ser um dos que vão pra fora? Só que esse trecho é um trecho que me confrontou de tipo assim: você pode ser o que vai ficar dentro. Você talvez não seja o que vai alcançar pessoas longe, tipo assim, em outro estado, em outro país, e sabe? Coisas assim. Mas você pode ser aquele que vai ficar aqui, ó. Que vai ficar Sim. servindo. Aqui. E ainda mais hoje em dia, que além da paternidade, o serviço é um grande problema na nossa geração. Opa! Né? Gigantesco. Ninguém quer servir, né? Todo mundo gosta das outras coisas, mas o servir é difícil, porque o servir você tem que falar não pra você mesmo. Às vezes você fala assim, se doar, é difícil muitas vezes, é penoso, é cansativo. E detalhe, e servir não com um coração pesado, Sim. servir com um Com coração alegre, com um coração feliz. E tem muitas pessoas que Jesus chegava lá e falava: vem, me segue. As próprias mulheres, né? Sim. Que Jesus operou milagre, algumas delas seguiram Jesus para servi-lo, Sim, para estar ali com Jesus só servindo, eu tô aqui. né? Precisar, eu tô aqui. Exato. E é muito doido, porque, por exemplo, hoje em dia, se nós não tomarmos cuidado, o nosso coração, ele gosta do elogio. Ah, sim. Ele ama a câmera, a luz, o microfone. Eu não gosto muito, Falei, se pudesse, eu tava atrás da câmera, né? Mas é uma coisa de tipo, de tomar muito cuidado. Mas e o servir? É tipo aquele negócio. Quem vai ser líder tem que ser o primeiro a servir. Ele tem uma passagem ali Ele que fala, tem que ser o primeiro que a os servir. discípulos querem se assentar, querem estar em destaque, É né? o trecho que Tiago e João, nada audaciosos, Fala que nada. quer sentar à Fala assim, direita e à esquerda de Jesus, então, quando a gente estiver lá no seu reino, tem como sentar na direita e na esquerda? Ele, vocês vão beber o cálice que eu vou beber? Não consegue. Não. Então, vocês não sabem. Então, tem que ser o primeiro a servir. O primeiro a abrir mão. Então, é uma coisa que eu gosto muito e, ao mesmo tempo, ela me confronta bastante. Fica tipo, e aí? Mas é um conhecimento que a gente precisa ter do plano que Deus tem pra gente, do que Ele quer pra aquele momento. Que às vezes Ele pode pedir pra gente uma coisa em uma fase da vida, em outra ser outra coisa totalmente diferente. Sim. Em um momento você tá muito envolvido com alguma área, de algum ministério, de alguma coisa. Na outra, Ele te coloca em outro lugar e fala: meu Deus, mas tá errado, eu não sou pra estar aqui. Mas Ele sabe. Ele sabe. Ele sabe. É apenas estar disponível para Deus, né? Exatamente. E nisso a gente só consegue sentir aqui, ó, tendo um relacionamento. Sim. É, o que falta, né? Exato. Não é a gente falar assim, pastor, ora por mim. Nada contra. Claro, tá? Nada contra. Pode pedir mesmo. Mas é tipo assim, de ter acesso direto. O véu já rasgou, Amém. sabe? Então, tem momentos que vai ser você e Deus. Sim. Não vai ter Só você e Deus. Não vai ter um intermediário, que não precisa mais do intermediário. Mas, gente, tá precisando de oração? Pede mesmo. Pede mesmo, o pastor Cláudio tá aí. Pede mesmo. Pastora Jéssica também. Então, acho que é isso, gente. Não foi difícil. Não foi. Ai, foi gostoso. Não Foi foi. por mim, eu ficava aqui ainda. Não foi. Elas estavam tudo com medo. Ah, não, a gente só tava Com pavor! aterrorizadas. Pois é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, que essa palavra edifique vocês. Pega esse link desse podcast,
compartilha nas suas redes, compartilha para sua família, para seus amigos. Que essa palavra, eu espero que Deus tenha nos usado para tocar a vida de pessoas, como Ele toca na nossa, Amém. como Ele dá aquelas cutucadinhas, sabe? Então, filhinho, que eu amo tanto, né? Isso Tipo mesmo. essas. E, gente, muito obrigado pelo que convite, agradeço. Imagina. por ter aceitado. Até o próximo BO. Aqui estamos nós. Amém. Até o próximo- Eis-nos aqui. Até o próximo BOcast. Amém. Amém. E né, no episódio do mês que vem teremos outro host. O primeiro foi o Caleb, o segundo foi eu, né? E no caso, tem, né? Uma mulher linda, Uau! maravilhosa. Que hoje está atrás das câmeras. Servindo. Ah, que servindo. linda. Coisa Olha que maravilha. E no linda. próximo estará aqui e eu que vou estar relaxado atrás das câmeras, só aproveitando. Gente, Deus abençoe. Amém, Deus abençoe. Se você estiver Amém. assistindo de dia, de tarde, de noite, fica aí com Deus e é isso aí. Valeu. Um beijo.